pessoal, eu sou Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação com ciência e levando informação de qualidade para os nossos ouvintes, no Spotify, no Anchor e no Apple Podcasts. E também em vídeo no nosso canal do YouTube. Já segue a gente? Se ainda não segue, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Muito bem, pessoal. E hoje nós vamos falar sobre um assunto importante, não apenas para a agricultura, como para a população mundial em geral: a água. Sem água não há vida, muito menos comida. Por isso, com a ameaça trazida pelas mudanças climáticas, o desenvolvimento de novas formas de irrigação das lavouras, mais sustentáveis, tem se tornado a cada dia mais importante. E para falar sobre esse tema, hoje nós vamos conversar com o engenheiro ambiental Carlos Eduardo Pacheco Lima, que é mestre e doutor em solos e nutrição de plantas e pesquisador da Embrapa Hortaliças, onde desenvolve pesquisas sobre a adaptação dos sistemas produtivos de hortaliças às mudanças climáticas. E uma das formas de mitigar esse problema é justamente o reuso de águas em sistemas agrícolas. Doutor Pacheco, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra ter o senhor com a gente aqui hoje. Nicolas e ouvintes, né? Eu que agradeço pelo convite e vamos ter um bate-papo bem legal aqui sobre esse tema. Não tenho a menor dúvida disso. Pacheco, a falta, né? Não digo ainda a falta, mas a preocupação com a escassez de água é uma coisa real aí que está no dia a dia das pessoas. Essa também é uma preocupação hoje na agricultura? Certamente, Nicolas. Eu costumo, antes de começar a falar sobre o nosso trabalho, né, fazer uma breve introdução, porque nós temos um ensinamento no Brasil que nos direciona para um caminho um pouco preocupante. Né? Nós, desde pequenos, aprendemos, por exemplo, que nós temos água de sobra em nosso país. E essa realidade ela não para em pé quando se analisam os dados. Né? É verdade que o Brasil tem uma média, por exemplo, de precipitação muito acima da maioria dos países do mundo. Mas é verdade também que essa média de precipitação ela está muito concentrada na região norte, na região amazônica. Né? Se nós formos fazer uma estimativa, a região norte ela possui, né, cerca de 80% dos recursos hídricos superficiais do Brasil, com 20% da população, enquanto o resto do país, né, dispõe de 20% dos recursos hídricos superficiais, com 80%, né, da população distribuída por eles. A conta não fecha. Né? E a água não é algo simples de ser transportado, né? Não é porque a gente tem um monte de água na Amazônia que aqui em São Paulo, por exemplo, é fácil de trazer isso. E a gente viu aí os problemas não faz muito tempo, né? Das secas aqui em São Paulo, o racionamento. Como é que esse tipo de situação pode impactar na produção de alimentos mesmo, propriamente dita? E já botando isso num exemplo mais prático, há cerca de 4, 5 anos, né, que a gente teve aquele problema em São Paulo, isso impactou a agricultura? Os agricultores, enfim, tiveram que se mobilizar aí para usar menos água? Como é que é essa relação? Toda essa discussão a respeito do uso de recursos hídricos, ela é, de certa forma, recente, né, quando comparados com outras ciências no geral, porém, ela vem evoluindo bastante, justamente porque o quadro ele vem ficando muito preocupante. E esse quadro ele não está relacionado apenas à disponibilidade natural da água, né, mas também aos conflitos existentes entre os múltiplos usos da água. Se nós tomarmos como base, por exemplo, a Política Nacional de Recursos Hídricos Brasileira, nós temos como usos prioritários em casos de racionamento de água, né, como que ocorreu em São Paulo, como que ocorreu também em 2017, 2018 aqui em Brasília, os usos principais da água, os usos prioritários da água são dessalinização de animais e de pessoas.
né? O uso para consumo humano e o uso para dessedentação de animais. Então, por aí a gente já percebe que a agricultura, nesse contexto, não é uma prioridade quando se tem uma situação de escassez hídrica. Ah, dessa forma, e a agricultura é completamente dependente de água, né? A agricultura é vida, plantas são seres vivos, e seres vivos dependem de água, né, para o seu metabolismo, enfim. Então, é um cenário muito complicado, porque ao mesmo tempo que a agricultura é necessária para alimentar a nossa população, ela não é tida, né, pela Política Nacional de Recursos Hídricos como uso prioritário da água. Nessas situações, fatalmente ela acaba sendo impactada. E os prejuízos são muito grandes, né? Se nós trabalharmos aqui no horizonte de Brasília, da crise hídrica de 2017, 2018, os agricultores foram extremamente prejudicados, né? Foram perdas milionárias, né? De muitos milhões de reais que ainda, apesar de já existir uma estimativa, ainda não se tem ao certo qual foi o tamanho dessa perda. E, principalmente, existe um conflito hoje entre algumas áreas de produção que são ocupadas principalmente pelos cultivos de hortaliças, né, e alguma coisa relacionada a frutíferas, que estão nos perímetros urbanos e periurbanos, né, das cidades, que concorrem justamente com o uso da água das cidades, né? Então, nesse caso, especialmente, é onde nós temos uma maior preocupação, porque são gêneros alimentícios, gêneros que são consumidos diariamente pela população, né, importantes para uma vida saudável, e que estão num cenário de conflito de múltiplos usos da água muito intenso. E aí, doutor, vamos falar um pouco da solução, né? A gente já falou do problema, agora vamos ver como é que a gente resolve isso. Vocês aí na Embrapa estão desenvolvendo um sistema para reuso da água, né? O que é uma coisa, além de garantir a segurança da produção, ainda é uma questão sustentável, né? Porque essa água seria perdida de qualquer forma, agora a gente vai utilizar de uma forma mais adequada. Me conta um pouquinho sobre esse trabalho, como é que é feito esse reuso da água? É uma coisa simples de ser feita ou não? Me explica um pouquinho. Tá, vamos lá. Esse projeto que nós estamos desenvolvendo, ele tem 3 objetivos principais, né? O primeiro é servir como base para elaboração, ou para auxílio, né, a elaboração de uma política nacional de reuso. Nós temos pontualmente em alguns estados normas e parâmetros de qualidade dos efluentes já determinados, né, para que se faça a irrigação, porém nós ainda não temos esse quadro resolvido em nível nacional. Então, o que a gente está buscando, num primeiro objetivo, num primeiro momento, é justamente isso. Nós temos também uma outra questão, que é definir os níveis de tratamento que se devam ser aplicados ao esgoto doméstico, para que ele atinja a qualidade suficiente para garantir a segurança microbiológica e química também dos alimentos produzidos. E nada melhor do que nós testarmos esse tipo de coisa em espécies vegetais que são muito suscetíveis à contaminação, porque crescem rente ao solo, né, e são consumidas cruas. Esse é o caso, por exemplo, das hortaliças folhosas, que tem sido nosso foco nesse primeiro momento. Tá? E um terceiro aspecto que também é importante é que nós estamos desenvolvendo de tal forma o sistema que ele possa ser de baixo custo, compacto, construído facilmente com materiais de fácil acesso, né, como, por exemplo, caixas de PVC, materiais de construção como brita, areia, né, cloradores que se utiliza normalmente para piscina ou para poço artesiano, né, que são de fácil obtenção no mercado, visando o atendimento do que eu entendo hoje ser o principal problema do saneamento básico no Brasil, que é a interiorização do saneamento básico, né, principalmente dos sistemas de tratamento de esgoto. Nós temos um quadro relativamente bom
em grandes e médias cidades. Porém, quando se vai para o interior do país, a gente tem um cenário muito complicado, com baixíssimo nível de tratamento de esgotos e uma alta incidência de doenças de veiculação hídrica associadas a essa baixa disponibilidade de sistemas de tratamento. Então, nós estamos desenvolvendo também um modelo de estação de tratamento que atenda a populações, né, que hoje são isoladas e não são atendidas pelos sistemas convencionais de tratamento, como comunidades rurais, povos tradicionais, como indígenas, quilombolas, enfim. Esse modelo de estação que nós estamos desenvolvendo, também já visando o reuso, porque aí nós agimos, né, sobre a incidência das doenças e sobre a melhoria da saúde pública da população, fornecendo hortas, né, muitas vezes, a possibilidade, a oferta de água para se cultivar principalmente hortaliças, que são alimentos nutritivos e poderiam melhorar a qualidade nutricional desses povos anteriormente. Então, o senhor já até respondeu em parte a minha próxima pergunta aqui, porque, na verdade, esse sistema não é exclusivamente para o agronegócio, para a produção de vegetais. Isso, na verdade, pode ser uma ferramenta de utilidade pública, né? Você pode usar também em comunidades que hoje não são atendidas. É isso, né? É uma coisa ampla, qualquer um pode usar. É exatamente isso. Foi um dos conceitos fundamentais que nós utilizamos, né, para o desenvolvimento desse projeto. Veja bem, quando a gente fala em instalar uma estação de tratamento de esgoto numa comunidade como essas, o cenário é um pouco mais complicado do que se pensa, né? As estações convencionais, elas demandam operadores, elas demandam, né, um certo conhecimento técnico que muitas vezes não está disponível naquela comunidade. Então, a ideia por trás disso foi realmente a gente desenvolver uma solução que seja de fácil operação, que seja de fácil instalação, né, para atendimento a esses povos. É claro, né, num primeiro momento, tudo isso feito com o suporte da Embrapa. E, doutor, na prática, como é que funciona? Vocês estão desenvolvendo a tecnologia e aí vocês vão transferir isso para as pessoas e cada um monta a sua própria estação na tua casa, na tua propriedade ou na tua comunidade. É assim que funciona? E como que é isso? É um kit pronto? Vocês dão a receita, o cara vai atrás da matéria-prima? Como é que é a operacionalização disso? É assim que funciona, só fazendo um adendo que hoje o nosso sistema, ele é um sistema coletivo, né? Ele não é um sistema para ser tratado em nível individual, por exemplo, numa unidade, né? Apenas numa fazenda ou numa propriedade rural, mas sim para atender um conjunto de propriedades rurais. Né? Nós temos uma configuração, a configuração principal dele hoje para atendimento a cerca de 500 pessoas, né? Então, mas a gente, por se tratar de um sistema modular, é possível diminuir ou aumentar, né, esse número de pessoas com a inclusão de mais ou menos caixas d'água ou tanques, né, de PVC. A gente, num primeiro momento, nós estamos agora procurando locais para validar a tecnologia, né? Nós hoje temos um protótipo instalado, operando em condições reais na Embrapa Hortaliças. Né? Ele trata hoje todo o esgoto produzido pela Embrapa Hortaliças, é tratado pelo nosso protótipo e reutilizado para cultivo de alimentos. E a ideia é que, a partir desse protótipo, dos resultados que nós conseguimos nessa primeira fase do projeto, né, que são muito promissores, que nós possamos encontrar outras propriedades, outras comunidades que se interessem pela instalação. Num primeiro momento, a gente pretende criar uma série de publicações que orientam os interessados, né, na tecnologia, na instalação. É um processo muito simples, é um processo que não demanda, por exemplo, obras vultuosas ou coisa do tipo. Né? Um próprio mutirão na comunidade consegue instalar esse sistema, desde que haja uma rede de esgoto, obviamente, né?
interligando as casas, né, interligando os esgotos produzidos a um local onde vai ser instalado a unidade. Então, nós vamos auxiliar, no primeiro momento, também passando passo a passo, com contato direto com a equipe, né, Embrapa, que desenvolveu a tecnologia, né, para que nós possamos transferir essa tecnologia. E aí, depois que nós formarmos os multiplicadores, né, denominação que nós damos aqui na pesquisa, a coisa flui naturalmente, né? Ela flui independentemente da interferência ou não da Embrapa. Mas, doutor, essa questão aí do encanamento, né, das casas até chegar na central pode ser um limitador, né? Porque hoje a gente vê essas comunidades não atendidas. Isso eu estou falando das comunidades, né, que são mais isoladas, que é onde tem o maior problema, e elas simplesmente não têm um encanamento, né? Então, existe também essa dificuldade de ter o cano de saída ali que leve até o local. Isso está previsto no projeto também, enfim, ou isso dependeria do Estado fazer essas ligações? Nós estamos em contato já com algumas localidades, né? Nosso contato maior é com municípios que estão se demonstrando interessados, né, em adquirir e instalar, né, a tecnologia. E o que nós temos trabalhado até agora, Nicolas, é realmente como um esquema de parceria, né? Parceria principalmente com o ente local, principalmente com o município, né? Para que a gente faça um trabalho conjunto. Nossa função como Embrapa é fornecer todo o subsídio técnico, né, para a instalação da estação, e a participação do município, que é a de fornecer toda essa infraestrutura para que o sistema funcione adequadamente. E, doutor, existe preconceito em relação a esse sistema? Porque a gente está falando assim de uma água de esgoto, né? As pessoas não sabem como que vai ser o tratamento e que vai ser usada diretamente na produção dos alimentos delas. Existe receio por parte das pessoas num primeiro momento, porque, sendo realista, hoje a gente não tem problema de água. Então, uma pessoa pode pensar, não, a hora que a coisa apertar, a gente vê. Mas, enquanto isso, vamos usando a água que já vem tratada aqui. Existe isso? Ou o pessoal já está entendendo que é uma tecnologia, enfim, que é tão segura quanto? Isso existe não em relação à tecnologia propriamente dito, mas em relação ao reuso, né, de modo geral. Porém, porque as pessoas também têm um certo desconhecimento, né, do que na verdade acontece. Né? Hoje, boa parte das áreas de produção, principalmente aquelas que estão nos cinturões verdes das grandes e médias cidades, elas utilizam o reuso indireto. Né? O que nós chamamos de reuso indireto? Veja bem, eu tenho um rio que corre e passa por diversos municípios. Cada um desses municípios produz o seu esgoto. Esse esgoto é derramado no rio. A cidade, né, posterior, vai utilizar a água desse rio já com o aporte do esgoto da cidade anterior. Né? Seja para irrigação, seja para tratamento de água, para qualquer que seja. Né? E isso não quer dizer que a água que é consumida nessa cidade é menos segura, tá? Mas quer dizer que, na prática, nós, brasileiros, já utilizamos o reuso que nós chamamos de indireto e não controlado. Né? Principalmente para a irrigação agrícola, esse não controle ele é muito maior, porque a companhia de abastecimento de água ela tem que fazer toda uma série de análises, né, que levam à segurança daquela água fornecendo para a população. O agricultor não. O agricultor não tem que fazer isso. Né? Quando a gente olha um panorama geral do país, por exemplo, nós temos a Resolução CONAMA 357 de 2005, que além de enquadrar os corpos d'água em diferentes classes de acordo com a qualidade,
né? Sendo as numerações menores águas de maior qualidade, as numerações maiores águas de pior qualidade, ela também indica alguns usos, né? Para corpos d'água com o enquadramento XYZ. Quando se fala de hortaliças, mais especificamente, tem que ser utilizados para hortaliças que são consumidas cruas e que crescem rente ao solo, os corpos d'água classe 1. Nós temos a classe que seria a classe 0, que é denominada de classe especial, né? Essa é a melhor, né, qualidade possível. Nós temos a classe 1, que é um corpo d'água ainda de muita qualidade, né? A classe 2, uma qualidade moderada, classe 3 e 4. Né? As... A partir de qual que é potável? Todas, na verdade, assim, a classe especial, ela já seria, né, própria para o consumo desde que ela seja clorada, né, ou passa por um sistema de desinfecção, né. A classe 1 e 2 são as principais que são utilizadas para abastecimento humano, mas todas elas exigem um tratamento, né, para abastecimento. E a 3 e a 4 é possível utilizar na agricultura? É possível utilizar na agricultura. Na verdade, hoje nós já temos, inclusive, técnicas também para utilizar a classe 3, principalmente, a classe 4 nem tanto, né? Mas existe também, para fornecer para abastecimento. Mas, assim, não é a realidade, né? A classe 3 e a classe 4, elas não são predominantes no país, então não existe a necessidade de utilizá-las na maioria das regiões. É claro que esse cenário muda quando se vai, por exemplo, para o semiárido do Nordeste, enfim, né? Mas, assim, se a gente for pegar um panorama geral do país, classe 1 e classe 2 são aquelas mais utilizadas para abastecimento humano, tá? A classe 2 principalmente, porque ela está muito próxima dos grandes centros urbanos. Mas só complementando o raciocínio, Nicolas, a classe 1 ela seria destinada para consumo de hortaliças que são consumidas cruas e que tem contato direto com a água, né? A classe 2, ela é recomendado o seu uso para aquelas hortaliças que não crescem rente ao solo ou que não têm o seu consumo in natura, né? E que cuja água não tem um contato direto, né, com o material que vai ser consumido. Por exemplo, o tomate, né, que cresce tutorado, enfim. Então, a gente tem esse cenário. Hoje, a qualidade do nosso efluente, né, em termos microbiológicos, ele está saindo melhor do que a classificação da classe 1. Tá? Então, para você ver o nível de segurança que nós estamos adotando. Nós adotamos como critério, né, para definição dos parâmetros, uma vez que o Brasil não tem ainda a sua legislação, a sua definição de parâmetros, né, para reuso, nós utilizamos critérios de países que têm legislações muito boas e muito restritivas, como é o caso de Israel, como é o caso dos Estados Unidos, como é o caso da Espanha, Austrália, né? A Espanha agora dentro do contexto de União Europeia, né, que tem hoje suas normas como um bloco e não como um país isoladamente, nós utilizamos esses parâmetros. Então, para você ver que realmente a gente está muito preocupado com essa questão da segurança. E quais são os materiais utilizados para essa filtragem que vocês fazem? Você acabou de dizer que vocês conseguem tirar uma água melhor do que a classe 1, que já seria a melhor. O sistema de filtragem de vocês é parecido com o sistema convencional ou tem algo mais? Quais são os produtos utilizados ali para filtragem? Vamos lá, só fazendo um pequeno adendo à sua fala, eu estou falando em termos microbiológicos, né? É claro que em termos químicos, um efluente de tratamento de esgoto ele vai ter mais nitrogênio, ele vai ter mais fósforo, né? O que para a agricultura é muito bom, mas que para o aporte dele ao corpo d'água seria ruim, pois poderia causar eutrofização do corpo d'água, né? Mas, assim, só deixando isso bem claro, a gente está falando aqui especificamente de parâmetros microbiológicos, tá?
O nosso sistema ele funciona da seguinte forma, muito rapidamente, né? A gente tem um tratamento preliminar ou primário, isso depende da literatura, né, que denomina, composto por taxa de gordura, gradeamento e desarenador, né? Essa etapa do sistema, ela tem como principal função retirar o material mais grosseiro, por exemplo, papel higiênico, uma embalagem, por exemplo, um fio dental, algo nesse sentido, né, para que não ocorra o entupimento da tubulação, principalmente. Depois nós entramos por uma segunda fase de tratamento, que nós chamamos de tratamento secundário, onde o esgoto passa por um biodigestor, né? Esse biodigestor ele é preenchido, nós trabalhamos muito a questão da configuração hidráulica dele, né? Então, nós temos um determinado caminho que esse efluente percorre, que aumenta a eficiência, né, do tratamento. Nós trabalhamos com o tempo de detenção hidráulica, o tempo que o esgoto fica naquele bioreator determinado, né? E nós fazemos a inoculação desse tanque com um bioinsumo que nós desenvolvemos, né? A equipe de agricultura orgânica desenvolveu na Embrapa Hortaliças, chamado Hortibio. Em um trabalho que nós fizemos há pouco tempo atrás, esse trabalho foi conduzido e liderado pela nossa microbiologista, a doutora Mariana Fontinelli. Nós identificamos, conseguimos isolar desse biofertilizante 217 isolados de micro-organismos, dos quais cerca de 90% deles tinha alguma função, seja para degradação de matéria orgânica, seja para fixação biológica de nitrogênio, seja para solubilização de fosfato, produção daquilo que nós chamamos de sideróforos, enfim, combate a micro-organismos patogênicos, né, fitopatogênicos. Então, ali a gente tem uma riqueza de material biológico que nós falamos, olha, nós temos que aproveitar isso para acelerar esse processo de degradação do esgoto, né? E aí fizemos a inoculação com esse biofertilizante e o resultado foi fantástico. Normalmente, um sistema anaeróbico, que funciona sem oxigênio, ele demora cerca de 90 dias, né, para que a gente atinja o máximo de eficiência do sistema. O nosso sistema, que está aí por volta de 70% a 80%, um sistema anaeróbico, né, de remoção de carga orgânica. O nosso sistema, com cerca de 30 dias, um pouco mais de 30 dias, ele já estava retirando cerca de 90% da carga orgânica. Tá? E eu não tenho dúvida que isso é muito em função dessa inoculação. Né? Além disso, nós ainda construímos dentro desse sistema, utilizamos um que a gente chama de meio filtrante, né? Que é um material reciclado. Basicamente, é plástico reciclado, tá? Que nós utilizamos. Nós utilizamos aqueles conduítes, né? Os eletroconjugados que se passa fiação elétrica, cortados a 3 centímetros de comprimento, e utilizamos ele como meio para suporte do crescimento da biomassa microbiana, né? Ela fica ali aderida, aumenta a área específica e, consequentemente, né, você tem uma maior eficiência também de remoção da carga orgânica. Tá? Essa é a primeira etapa do tratamento secundário. Depois nós passamos para a segunda etapa, que é o que a gente chama de um filtro anaeróbico, também preenchido. Esse é um filtro que está preenchido de baixo acima dele, né, da caixa de PVC que nós utilizamos, caixa d'água convencional de 10 mil litros, né, que nós utilizamos. Nós preenchemos com esse material plástico reciclado também. Tá? Aí depois desse tratamento secundário, ela vai para o tratamento terciário, que tem a função de polir o efluente. No nosso caso, o que a gente quer como polimento é retirar toda e qualquer ameaça microbiológica. Então, nós fizemos um processo de filtração sequencial. Uma filtração com brita maior, mais graúda, no primeiro tanque, mas um segundo tanque com brita bem fininha, a brita que nós chamamos de tamanho 1, né? O terceiro tanque
uma areia, né, com granulometria média, e o quarto tanque, uma areia com granulometria fina. Então, uma sequência onde a dificuldade para a passagem do efluente vai aumentando gradualmente. E, ao final, a gente faz a cloração do efluente. Eu, aqui no meu caso, tenho utilizado, num primeiro momento, cloro de piscina. Né? Posteriormente, eu vou utilizar cloro para poço artesiano, para verificar se tem alguma interferência na qualidade química do efluente, o uso de diferentes produtos. Nossa, fantástico. E, doutor, uma coisa que chamou muito a atenção é que é 100% de aproveitamento, né? Você tem a água limpa numa ponta e você tem biofertilizante na outra ponta. Vocês têm feito alguma coisa com esse biofertilizante? É claro que vocês devem estar pesquisando isso aí na Embrapa, mas a ideia é também tornar isso um produto? Eu costumo brincar que nós trabalhamos aqui nesse projeto com bioeconomia na veia. Né? Então, a gente ainda está numa etapa de trabalhar principalmente essa questão do efluente, né? Porque nós estamos concentrando esforços para essa etapa, para a gente concluí-la, e posteriormente nós temos duas etapas a seguir. A produção de bioinsumos a partir do lodo de esgoto que é gerado no tratamento, e também o aproveitamento do biogás gerado no biodigestor. A nossa ideia, no primeiro momento, é aproveitar esse biogás para geração de gás de cozinha, né, que poderia ser utilizado pela população daquela localidade. Tá? Mas essas são etapas que serão posteriores à conclusão, né, do reuso de água e de resolver todas as questões que temos que resolver. Né? É muito provável que algumas questões que não apareceram, por exemplo, na Embrapa, elas comecem a aparecer quando se está numa comunidade. Né? Começa a aparecer coisas que hoje nós não enxergamos e que aí nós tenhamos que também corrigir e atuar, né, num processo de melhoria contínua. Por isso é importante, né, a gente ter esse passo a passo, né, não dar o passo maior do que as pernas. E Pacheco, você citou mais uma coisa, mais uma vantagem ainda. Era água potável, era o fertilizante e agora tem o gás. São três produtos valiosos e que são caros, né? A água ainda não, mas os outros dois são produtos de valor agregado, o gás e o fertilizante. Quanto custa para montar uma estrutura dessa para que, enfim, vamos imaginar aqui um prefeito que ele pode começar a imaginar a implementar alguns desses na cidade. Tem como calcular quanto custaria uma estação dessa, podemos chamar, né? Tem sim. Considerando o uso de mão de obra, né, terceirizada, nós estimamos o custo em torno de R$ 80.000. Tá? O que é um custo muito viável para uma prefeitura. Ela poderia construir 100 dessas. Em vez de fazer um grande sistema, faria vários sistemas menores. Isso. Eu enxergo como um custo bastante razoável. Né? É claro que tem uma variação, né, dependendo da região onde se esteja, né? Eu fiz esses cálculos, foram feitos pela nossa equipe, tendo os dados aqui de Brasília, né? Que não é uma região barata, né? Nós temos aqui preços relativamente altos em comparação com boa parte do país, mas é um custo muito razoável. Né? Talvez Ainda o mais que você vai... comparar com o custo da saúde, né? Quanto que essas prefeituras gastam por ano tratando infecções alimentares, contaminações, sem contar contaminação de solo, essas coisas, né? Então, assim, é uma tecnologia barata. E quanto custaria fazer uma estação de tratamento daquelas gigantes? Milhões de reais, né? Dezenas de milhões. Uhum. Exatamente. Em municípios menores, né, a gente tem estações mais compactas.
mas que na maioria das vezes, eu desconheço alguma que tenha um custo tão baixo quanto as nossas, né? São valores ali acima de 150 mil, 200 mil reais. Né? Então, a gente já tem aí uma economia muito boa. E, assim, eu não enxergo também a nossa estação como concorrente dessas estações convencionais. A proposta de utilização da nossa estação é outra, né? Entrar em áreas que não são atendidas hoje pelo sistema de saneamento básico. Né? Então, nós não somos concorrentes dessas estações convencionais ou das companhias, né, de saneamento. Nós estamos juntos para agregar e melhorar a qualidade de vida dessas populações que hoje não têm acesso ao saneamento. E que não são poucos, né? Tem um mercado gigantesco aí pela frente. Exatamente. E aí, vamos supor aqui, eu sou um prefeito de uma cidade, eu me interessei por esse produto, eu gostaria de instalar. Como que eu faço? Essa tecnologia já está disponível no mercado? A tecnologia, a nossa tecnologia não é vendida, né? Essa principalmente é uma tecnologia social. Então, a nossa ideia é que essa tecnologia seja adotada, né, pelos diferentes entes públicos, por diferentes líderes comunitários, enfim. Né? O que nós vamos fazer é auxiliar essas pessoas no processo de instalação. Né? Hoje, ela já pode ser adotada como unidade de validação. Né? Então, pessoas que queiram nos ajudar, né, na validação do sistema, podem procurar a Embrapa pelo sistema de atendimento ao consumidor, né, pelo nosso saque. Esse saque vai ser redirecionado a mim, que entrarei em contato, né, com a pessoa o mais breve possível, para combinarmos, né, as questões relativas à instalação. Tem também uma questão relativa aos custos do projeto, tem que ser definidos, né? Quem vai arcar com o quê, né? Enfim, basicamente é isso, é um processo muito simples, né? Nós vamos celebrar um contrato com o interessado, né? O contratado vai assumir, né, o compromisso de fazer todas as operações que nós necessitamos para a validação do sistema, e aí, após o sistema estar validado, aquela estação vai ser de propriedade daquela localidade ou do município, enfim. Muito legal. E agora, só para já entrando na nossa reta final aqui, queria conversar um pouquinho sobre a estação experimental de vocês aí. Já está funcionando plenamente e vocês cultivam hortaliças aí utilizando essa água. Como que tem sido o desempenho das hortaliças? Vocês testam, acredito, todo esse material para entender das propriedades? Tem uma produtividade maior? Não tem? Me conta um pouquinho da experiência prática de vocês aí. Ok. Nós hoje estamos trabalhando principalmente com alface, né? Como eu disse, se uma hortaliça folhosa responder bem, a gente já parte por uma segurança muito grande em relação às outras hortaliças que têm menos risco de contaminação. A hortaliça folhosa é de crescimento muito rápido também, o que nos permite fazer vários ciclos, né, no ano, então obter mais resultados. E os nossos resultados têm sido maravilhosos. Né? Em nosso experimento, nós comparamos a água do manancial que nós utilizamos para irrigar todo o nosso campo do experimental com o efluente, né, com a água residuária. Tá? A qualidade microbiológica das alfaces produzidas nas duas condições, são exatamente a mesma, sem contaminação alguma, seja por salmonela, seja por Escherichia coli. Existem coliformes totais, mas isso é normal, né? Estão no mesmo nível da água do nosso manancial, daquelas alfaces, né, utilizadas, irrigadas com a água do nosso manancial, e a produtividade é a mesma. Tá? A produtividade foi a mesma. Nós, inclusive, conseguimos plantas assim, que nós assustamos com o tamanho das plantas, né? Mas eu acho que muito em função também da boa adubação, da boa construção do solo que nós fizemos. Minha área de especialização e mestrado, doutorado é solos e nutrição de plantas.
Então, anteriormente ao cultivo, né, nós fizemos esse cultivo numa área em que nós utilizamos a terra que nós escavamos para a instalação da ET. Né? Então, nós literalmente construímos a fertilidade do solo, com muito composto orgânico, né, com a utilização de adubação verde e com uma fertilização bem balanceada. E nós produzimos plantas aí com cerca de 540, 550 gramas cada alface. Foram plantas assim muito grandes, né? Plantas muito bonitas, né? Nós não experimentamos nenhum sintoma de deficiência nutricional em nenhum dos tratamentos. E o mais importante, eram plantas que atendiam aos padrões definidos para consumo, né? Nos dois casos. E pode ser usada para hidroponia também, essa água? E essa é um outro teste que nós devemos começar a fazer a partir desse ano. Nós devemos começar a estudar os sistemas de produção em hidroponia e em aquaponia. Muito bem. Doutor, essa conversa aqui está ótima, mas infelizmente o nosso tempo já está chegando ao fim. Queria te agradecer mais uma vez aqui pela entrevista, foi uma verdadeira aula aqui para mim, certamente para os nossos ouvintes também, e que essa ideia aí se propague, né? Que a gente consiga resolver o nosso problema de saneamento, ou pelo menos parte dele, através de tecnologias desenvolvidas aqui no Brasil pela Embrapa, né? Então, queria agradecer mais uma vez a tua participação. Eu que agradeço novamente o convite, tá, Nicolas? Me coloca à disposição para outros assuntos, ou até mesmo, né, para fazermos uma atualização mais à frente, né, de como estão correndo as nossas pesquisas com relação ao uso. Com certeza, estamos à disposição por aqui. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Muito bem, pessoal. Essa edição do podcast Eu Como vai ficando por aqui. Se gostou da entrevista, não se esqueça de seguir os nossos canais no YouTube, no Spotify ou na sua plataforma de streaming favorita. Aproveite e siga também no Facebook e no Instagram. Lembrando que esse podcast tem o patrocínio da Crop Life Brasil e volta com a sua programação normal na próxima sexta-feira. Por hoje é isso e até a próxima.